Perfeito. Enquanto isso, eu continuo admitindo aqui algumas pessoas. Legal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa bela quarta-feira de inverno em Minas Gerais, secura, um pouquinho de frio. Não sei se tem outros colegas aí de fora de Minas. Nesse momento de De- pandemia, né, nesse período de pandemia, que a gente tem agora foco maior nas atividades online, a gente tem possibilidades aí de ter uma pós-graduação online com participação de colegas aí do Brasil inteiro, né? Isso aí. Professor Daniel, queria registrar aqui a presença do Matheus Fogli. Ele estará conosco, uma parceria que nós estamos fazendo com a empresa dele. Ele vai se apresentar e apresentar também a empresa dele. Eles têm o foco em trabalhar com BI. Ele vai até comentar aqui um projeto que eles estão fazendo no momento. E ele estará com a gente, né, justamente para mostrar o que nós falamos em sala de aula, como que isso converte em bons resultados, em negócios aí, e acompanhamento de projeto, né? Que é muito importante a gente ver essa carência aí, e pode ser muito bem sanada aí com a utilização aí do BI. Então, o Matheus está com a gente. E, Matheus, se você quiser ligar o vídeo e o áudio para a gente testar, por favor. Já Matheus tô, está aí, eu já estou até vendo o Daniel Matheus. Bassoli. já tô com o áudio ligado aqui. Boa noite a todo mundo aí. Aí quando for o momento certo aqui, pode me chamar que a gente vai conversar. Isso. Daqui a Perfeito, pouquinho, Matheus. Daniel vai apresentar as disciplinas. Aí vai ter uma disciplina lá de fundamentos, voltados à ciência de dados. Aí você traz para a gente aí a sua importante contribuição. Perfeito, obrigado aí, boa noite a todos. Professor Daniel, nós estamos na pós de engenharia de planejamento, né? A gente Exatamente. planejou para começar às 8h30, não é isso? Perfeitamente. Já são 8h29, horário de Brasília. Evento sendo gravado para todo o Brasil, para todo o universo, né? Então, daqui a um minutinho a gente começa a avançar com os nossos assuntos aqui, pontualmente, né? E as pessoas que não conseguirem assistir a gente agora nessa bela noite de quarta-feira, vão ter oportunidade depois de assistir esse vídeo em outra plataforma. E muito bem-vindo então, Matheus. O BI é o sobrenome da nossa pós-graduação, né? É a Sim, pós-graduação de planejamento e sobrenome BI, Business Intelligence. sim. E a Então é gente bom que você está aqui porque você vai falar que a gente não está mentindo nada, né? eu tenho percebido, tem muitos pedidos, uma demanda muito grande dos últimos anos. Então, a gente como extremamente oportuno toda a elaboração de um curso como esse. Tá? É bom para os clientes, é bom para a gente que também contrata mão de obra, e essa é, sem dúvida, a grande tendência que a gente tem hoje em gestão e planejamento. É legal, a gente fica muito feliz, né? O professor Ítalo, que foi o grande idealizador dessa ementa, né, desse programa, e realmente nessa toada de sempre evoluir com os conteúdos, né? O planejamento ele tem que ter um controle cada vez maior, né, uma gestão cada vez maior sobre os indicadores da obra, do empreendimento, né, do desenvolvimento do produto, do serviço. Então, as ferramentas que estão disponíveis, né, o estado da arte que nós temos hoje de gestão para o planejamento, é usar aí os dashboards, né, usar os softwares aí de gestão de indicadores. Então, esse é o grande tema, né, o grande diferencial, um dos, né, Ítalo, um dos Isso aí. diferenciais que nós temos nessa pós-graduação. Então, conforme prometido, são 8h31. Nós vamos começar a falar do nosso conteúdo e nós vamos batendo uma bola aí ao longo dessa horinha, né, Ítalo? Dessa hora ou talvez horas, vai depender muito aí da demanda aí do pessoal. Excelente. Professor, eu vou colocar aqui
para apresentar a gente aqui para o nosso público, né? Eu vou colocar aqui nossos LinkedIn aqui, nossos contatos para você, para quem está participando. Vou colocar também o LinkedIn do Matheus. E então a gente vai compartilhando aí durante a apresentação aí para o pessoal ficar em contato com a gente e nos acompanhar, né? Por favor, Daniel, pode dar sequência e dar início aí à nossa apresentação da nossa pós-graduação de Engenharia de Planejamento e BI. Muito bom, professor Ítalo. Então, aí na capa da nossa apresentação, estão aí professor Daniel e professor Ítalo. Estamos aí dividindo a coordenação dessa pós-graduação. E como diz a PUC, como nós dissemos, nunca foi tão importante fazer uma pós-graduação na PUC Minas. É um momento muito especial, né? É o que a gente diz, um momento muito especial que todos estamos vivendo, né, durante essa pandemia que tem assolado as economias e de algum dando, né, alterando as rotinas, a nossa rotina, o nosso dia a dia. A pós-graduação, né, a geração de conhecimento, a divulgação aí de novas práticas e aperfeiçoar os nossos conhecimentos, as disciplinas, né, tudo que a gente... Pessoal, eu acho que o professor Daniel caiu, teve algum problema lá com a conexão dele, mas nós estávamos começando aí a discutir sobre o nosso curso, né, sobre o IEC PUC Minas, e nós temos esse curso desde o início desse ano, foram as primeiras turmas, mas nós víamos, né, de uma experiência de outra instituição, de outras instituições, na verdade. Então, nós temos já mais de 10 anos, né? Foi 2009 para 2010 que esse curso era um curso de extensão numa instituição. Depois, a gente teve esse curso como aperfeiçoamento em outra instituição. E, finalmente, a PUC Minas comprou a nossa ideia e agora a gente tem esse curso como especialização. A formação de vocês, então, será como especialistas. O Daniel vai explicar isso aí mais para vocês daqui a pouquinho. Olha, o pessoal está colocando aí, né? Larissa acabou de colocar aí o seu LinkedIn, já cliquei aqui, estou convidando aqui, ó, conectar aqui com a Larissa Barbosa, conectar, seguir. A Larissa formou lá na Unifal. Onde fica a Unifal, Larissa? Maceió. Ah, tá frio aí, igual Belo Horizonte? De jeito nenhum. É até um absurdo falar isso, né? O Pedro também, seja bem-vindo, Pedro. Pedro Casarim, também vou conectar aqui. Boa noite. O Pedro está falando da Universidade de estudou na Universidade de São Francisco, trabalha na Valeo. O que a Valeo faz? A Valeo é uma empresa fornecedora para montadoras, setor automobilístico. Ah, bacana. Seja bem-vindo aí à nossa apresentação. Tá com a gente também a Karina Ramos. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá joia, Karina? Tranquilo. O que o Grupo BR Med faz? É uma empresa de saúde ocupacional, medicina do trabalho. Ah, excelente. Tem tudo a ver com engenharia de planejamento, né? É um trabalho conjunto aí, né? Hoje eu cuido de todas as operações de todas as clínicas da BR Med, né? Então... Que chique. Ah, que nada. Só desafios bons. Poxa, muita coisa. Satisfação aí, pessoal. Prazer. Muito bom. Quem mais está com a gente aqui, que colocou aqui o LinkedIn? Deixa eu ver aqui. A Karina, o Pedro, a Larissa, o Vitor. Tá bom, Vitor? Opa, Vitor. Boa noite. Boa noite a todos. Vitor Boa Torres, noite. falando aqui de Praia Grande. Eu trabalho em Santos, na Brasil Terminal Portuário, terminal de containers aí, movimentando carga do Brasil para todos os lugares do mundo.
Que chique, hein? Tem como me colocar no container desse daí e me mandar lá para a Flórida, não? O mercado, Poxa, também mercado- quero. o mercado tá aquecido, tá faltando container aí. É mesmo? Que É. isso, hein? Aqui em Belo Horizonte está faltando caminhão Munk. Parece brincadeira, né? Guindaste também tá difícil aí para fazer manutenção. Quem trabalha com manutenção, guindaste também tá. Muito bem. Muito bom. Obrigado aí pela sua presença. O André Santos. Tá falando da onde, André? Quem mais aí? Vamos colocando aí, pessoal, o LinkedIn de vocês. O André está em São Paulo. Muito bom, André. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. A gente vai falar sobre a nossa pós. Eu acho que a gente poderia adiantar, falar um pouquinho aí sobre o Matheus, a experiência dele com o BI. Vamos lá, Matheus? Está preparado aí? O Matheus, ele vai fazer uma parceria conosco, né? Ele vai ser professor também com vocês. E aí a gente vai ter essa oportunidade aí, né, de trocar essa experiência, né? Opa, o Luciano está falando lá de Porto Alegre, tem gente do Brasil todo, que chique. Vai lá, Matheus, a palavra é sua. Obrigado, Ítalo. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos, né? Quero parabenizá-los aí, todos que se inscreveram, que estão dedicando vários tipos de esforços para estar aqui com a gente hoje, né? Sem dúvida, eu estou atuando nesse mercado de ferramentas de gestão de projetos, de ferramentas de BI, desde 2001. E a gente vai ano, passa ano, a gente sempre percebe as demandas, né? Sempre tem uma grande demanda nessa área. O que mudou muita coisa de lá para cá, de 2001 para cá, e mudou para melhor, né? A gente tem uma evolução da tecnologia hoje absurda, com ferramentas extremamente robustas que conseguem lidar com um grande volume de dados. Então, já me apresentando um pouco, né, o primeiro projeto que eu trabalhei com essa tecnologia foi um projeto da nossa antiga Telemar. Ela tinha o objetivo de controlar o plano de antecipação de metas dela, que contemplava expansão de linhas fixas, expansão de telefones, né, de telefones móveis, de disponibilidade de linhas móveis, disponibilidade de terminais públicos. E lá já nessa época, em 2001, a gente usava tecnologia de BI. Obviamente, não tecnologias tão robustas, tão amigáveis como que a gente tem hoje, mas a gente já utilizava assim, um armazém de dados e explorava esses dados com Excel, com recursos de tabela dinâmica, com recursos de ferramentas analíticas, né, de OLAP. E hoje a gente tem uma facilidade muito maior, a gente tem ferramentas, né, como o Power BI, como o Tableau, que tem já recursos para tratar diversos volumes de dados, né? E de lá para cá, eu sempre atuei com isso, atuei em escritórios de projetos de empresas como Gerdau, como a AngloGold Achante. Hoje eu tenho a minha empresa, que é a Unip Soluções, que vocês podem ver lá no meu perfil do LinkedIn. Eu tenho falado muito dessas questões de ciência de dados e de business intelligence no LinkedIn, porque é uma paixão, é algo que eu acredito que tem dado resultados incríveis nos meus clientes, e eu tenho procurado compartilhar esse conhecimento lá, então o pessoal pode acessar aqui. Semanalmente a gente tem feito conteúdos novos nesse sentido. E hoje a UNIT tem um grande orgulho de estar atuando no projeto Amadeus, que é um projeto da LD Celulose. É um projeto que traz a união e conhecimento de uma sócia austríaca, que é a Lenze, com a Duratex, que é uma grande empresa hoje no Brasil, com a parte de investimento e floresta dessa fábrica de celulose solúvel. Então, são investimentos aí na ordem de 5 bilhões de reais na região do Triângulo Mineiro para a construção dessa fábrica. E a gente tem utilizado muito essas tecnologias de BI, de portais e de controle de projetos
para a gestão desse mega projeto, com um resultado bastante satisfatório no cliente. Então, o que a gente tem percebido no mercado é que essa é a direção certa, né? Tem outros clientes que a gente atuou com tecnologias, onde a gente está unindo sempre o conhecimento do BI, as técnicas de BI, com esse universo da gestão de projetos. Eu vou compartilhar minha tela aqui um pouquinho para falar um pouco do que eu chamo aqui de Project Intelligence, né? Eu estou mudando um pouco aqui o termo BI e estou focando um pouco em Project aqui para chamar um pouco aí a atenção das oportunidades que a gente tem quando a gente utiliza esse tipo de tecnologia. Então, vou compartilhar aqui só um minutinho. Então, agora eu estou compartilhando a minha tela. Estão todos vendo essa figura aqui, com essas informações. É uma figura que eu recentemente publiquei no LinkedIn, que é um caso de um cliente que a gente tem, onde a gente uniu informações de diversos sistemas do nosso cliente, dos sistemas legados e corporativos, para gestão do portfólio de projetos. Então, no controle do empreendimento, dos projetos de capital que esse cliente tinha, ele tinha informações de orçamento que estavam numa base de dados Oracle, Hyperion. Ele tinha informações dos sistemas legados de saúde, segurança e meio ambiente, sistemas de custo que estavam no módulo PS do SAP, e ordens de compra aqui das contratações e materiais do projeto. Então, para se ter uma gestão, para se ter todas as informações num único dashboard, igual a gente tem visto bastante aí em algumas ferramentas de BI, a gente tem por trás a construção de uma base de dados, e a gente precisa de um conhecimento bem específico, conhecimento bem detalhado e cuidadoso, para se construir uma modelagem de dados que seja possível unificar essas diversas fontes de dados, mais informações de cronograma do empreendimento, em um único painel com diversas informações. Então, o desafio que a gente tem utilizado e que eu tenho chamado de Project Intelligence é justamente a construção desses armazéns para unir diversas fontes de dados. Pode vincar. Tá? Não só unir essas diversas fontes de dados com tecnologias de BI, de armazém, mas até em projetos menores, onde a gente tem talvez menos sistemas, um volume menor de dados, a gente utiliza, por exemplo, uma ferramenta do Power BI, trazer dados que estão, às vezes, numa planilha ou num outro banco de dados, ou num cronograma, por exemplo, do Project, ou até mesmo da solução da Oracle, para uma única tela onde a gente tem o dashboard. Então, a gente consegue trazer, às vezes, num único relatório do BI, uma curva S de um projeto, que está lá previsto o planejamento físico do projeto, quanto que ele vai avançar ao longo dos meses, e cruzar esse dado, por exemplo, com um histograma de uma EPCista, né? Então, se o EPCista está falando que o desempenho dele no próximo mês vai ser um desempenho maior que no mês passado, a gente consegue confrontar se a informação de mobilização desse EPCista está aumentando no próximo mês. A gente consegue fazer esse tipo de confronto de dados para realmente identificar se a tendência, se o planejamento que esse EPCista está trazendo é realmente factível, é realmente viável de ser atingido numa tendência no próximo mês. E Business Intelligence e ciência de dados falam muito disso, fala muito da gente fazer uma gestão, acompanhar o desempenho atual, mas também usando mais recursos também de ciências de dados, com Python, né, com alguns recursos que a gente vai apresentar ao longo do curso, identificar a tendência, né? Porque esse é um grande desafio no projeto, né? A gente tem que olhar o projeto com a visão
futura, com o horizonte. Não adianta a gente ficar só identificando que no último mês o indicador foi negativo, que a gente teve um desempenho aí abaixo do planejado, que a gente está com o projeto em atraso, se a gente também não consegue identificar se um plano de recuperação, se no próximo mês o desempenho não vai conseguir retornar à linha de base, retornar ao planejamento proposto, e aí o que a gente tem? A gente tem uma ferramenta, a gente tem recursos de calcular tendências, simular, projetar, para que a gente realmente confirme que os desempenhos nos próximos meses vão melhorar ou não, né? Quando a gente fala de obra, a gente lida, às vezes, com fatores externos, por exemplo, a estação onde a gente tem mais chuvas aqui no Brasil, no caso, o verão, que sempre impacta no desempenho de obras, a gente consegue cruzar esses dados. Então, a gente fala, olha, a gente tem aqui uma curva que projeta um bom desempenho para o fim do ano de uma obra. O pessoal que trabalha com obra exclusivamente sabe que isso tem grande risco de fracasso, porque a gente tem uma tendência forte de chuva. Então, todas as ferramentas que a gente vai ter nesse curso de BI e de ferramentas de Python, de ciência de dados, vai ajudar não só a fazer uma boa gestão, a identificar e acompanhar o projeto no status atual, mas também como confirmar tendências futuras no planejamento dos projetos. E é isso que a UNIT tem feito e é isso que a gente a gente vai trazer aqui nas nossas oportunidades de contato e de apresentações. E na nossa pós também, né? Reforçar aí a parceria que nós estamos fundamentando aí para que, né, a gente possa ter esse cardápio aí de opções aí para trabalharmos, não é isso, Matheus? Com certeza, com certeza. É essa a expectativa. Muito bom, Excelente. Matheus. Obrigado. Obrigado Passar a você. bola aí para o nosso amigo Daniel. Daniel tomou um trupicão na internet. Lá na roça a gente fala que tomou um trupicão. Aí, mas já está bem, né? Já levantou, né, amigo? Isso acontece, isso acontece. O online ele tem grandes vantagens e tem a desvantagem também de vez em quando a gente tomar o trupicão, né? Mas enfim, estamos aqui de volta. Eu vou apresentar para vocês agora, né, continuar aqui apresentando aqui o nosso curso, né? Estávamos falando aqui dos objetivos do curso de Engenharia de Planejamento e BI, né? O Matheus ele falou para nós aí sobre. Daniel, Oi? nós só vimos até o seu slide aí de missão do IEC PUC Minas. Nem isso nós não ouvimos, não. Se você quiser voltar nele aí, Vamos voltar. por favor. Aí você dá uma zipada aí no que é importante aí da apresentação institucional do IEC PUC Minas, que a gente tem muito orgulho em participar, né, desse projeto aí da PUC Minas, que já está desde 85 aí, atuando. É isso aí. O IEC já é uma instituição consolidada, né, que tem os diferenciais aí de oferecer uma paleta, né, um menu de cursos muito plural, né, interdisciplinar, né, tem um corpo docente de mercado bastante experiente, né, que realmente sabe o que está falando. A gente tem aí a tradição da PUC, né, que está por trás do Instituto, que já tem aí 60 anos de atividade. E o IEC ele oferece, né, basicamente pós-graduação lato sensu, nas modalidades presenciais, na modalidade online, ou especialização ou master, né, os famosos aí MBAs. Nós temos aí cursos de aperfeiçoamento, tanto presenciais quanto online, e nós temos eventos aí diversos. Então, o aluno nosso ele vai ter oportunidade de participar de diversos aí workshops que a gente vai promovendo ao longo do semestre. E é importante a gente falar sobre o que é a pós-graduação lato sensu, né? Então, de acordo com o Ministério da Educação, é um curso de pós-graduação que uma das principais, né, finalidades é o aprofundamento da formação do aluno de graduação em uma determinada área. Então, é aquele curso que tem uma carga horária mínima de 360 horas. Aqui são as áreas
em que o IEC oferece os cursos. A gente está falando aqui desde humanas, né, exatas, a gente fala aqui de arquitetura, de artes, gerenciamento de projeto, teologia, serviço social. Então, é curso aí para todos os gostos. Sobre o nosso curso de engenharia e planejamento e BI, ele vai preparar, então, aqueles profissionais, né, principalmente ali que estão ligados à engenharia, à gestão, preparando todo mundo para compreender a dinâmica de elaboração de controle dos cronogramas em projetos multidisciplinares. Então, não só aquele projeto de engenharia civil, ou aquela instalação industrial, ou o serviço ali de engenharia de teste, mas projetos multidisciplinares, em que a gente tem aí diversas disciplinas atuando ao mesmo tempo, né? Conseguem me ver? Continuam me ouvindo aí? Sim, estou ouvindo. Perfeitamente, pessoal. Enfim, meu computador hoje ele resolveu boicotar a gente, mas vamos continuar falando aqui. Enfim, né, gente, Daniel, eu acho que você ficou sem conexão novamente. Eu vou dar continuidade aqui de onde ele parou na apresentação. Vou só avisá-lo aqui, você que posta, né? Vamos lá para a gente aproveitar aí, otimizar o tempo de todo mundo aí, que é importante, né? Time is money. Um minutinho. Muito bem. Apareceu para vocês aí a apresentação, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Nós estávamos começando a apresentar para vocês a nossa pós de Engenharia de Planejamento e BI. Qual que é o objetivo dela, né? Onde que a gente quer chegar. Então, por exemplo, quais são as questões importantes que nós precisamos discutir sobre projetos que são multiculturais, globalizados, com fornecimentos em vários pontos do globo. Isso é muito comum, né? Hoje, projeto aí voltado à construção civil, grandes projetos imobiliários, você tem importações importantes que são feitas, desde a parte ali de metais e louças, né? Até mesmo algum tipo de automação que você tem nas residências. Então fica aí essa provocação, né? Até que ponto que a gente tem que desenvolver esse tipo de conhecimento, lembrando a importância de que a economia ela está cada vez mais globalizada. Então, a gente vai tratar isso aí com vocês também. Essa dinâmica voltada aí da ciência dos dados para o engenheiro de planejamento, o professor Matheus Fogli teve a oportunidade de apresentar aí para a gente e exemplificar. A gente vai discutir isso muito durante as disciplinas. O que a gente quer com isso? Que vocês compreendam a função planejamento dentro das empresas. A função planejamento, né? Sejam construtoras, fabricantes de equipamentos, projetos industriais, empreendimentos em gerais. Aprender como elaborar, controlar cronogramas, recursos e a inteligência de negócios e do projeto. Acho que o Matheus trouxe uma expressão interessante aí que é Project Intelligence, né? Então a gente vai explorar muito isso. Realizar a gestão da construção do projeto usando dashboards, painéis, relatórios, controles, né? E conhecer esse universo todo aí de entidades, de um patamar aí de conhecimento reunido em PMBOK, IPMA, Prince2, ACS, IAI, FEL, IBAP, enfim. A gente vai apresentar isso tudo aí para vocês terem essa possibilidade. A quem se destina o nosso curso?
a profissionais formados em engenharia e administração. E vocês vão ter o título de especialista em engenharia de planejamento e BI. Esse é o título que vocês vão receber. O horário, as aulas acontecem segundas e quartas, e eventualmente pode acontecer uma aula um sábado, numa terça, numa quinta. É possível isso porque pode ocorrer uma situação, professor, todos os nossos professores são de mercado. Nesse semestre que já aconteceu agora, o primeiro semestre, isso não foi necessário momento algum. Então, a gente está bem organizado lá para evitar aulas fora dos dias combinados. Mas pode vir a acontecer aí alguma situação. O nosso Horário de Brasília, Neito. Horário de Brasília. É importante dizer isso aí, não está aqui no slide, não, mas é importante dizer, nós temos um aluno lá do Acre, né? Para ele lá, quando ainda é 4 horas da tarde, para nós aqui já é 7 horas da noite. Então, ele começa a aula mais cedo. Aí, já aconteceu da gente dar aula para aluno que estava na África, estava 3, 4 horas na nossa frente. Então, é importante isso que o Daniel falou da questão do horário de Brasília. O nosso curso tem uma pegada de engenharia, né? A gente fala muito questões técnicas. João, diga, João. João levantou a mão aí, por favor. Oi, Edu, obrigado, boa noite. Só para entender se a aula fica gravada, se algum dia a gente não conseguir pegar, a gente consegue assistir depois? Nós vamos falar sobre isso em instantes, mas sim, ela fica gravada. Pode acontecer uma situação, porque tecnologia é tecnologia, né? Pode acontecer exatamente naquele dia ali que você estava querendo aproveitar ali para terminar um trabalho, era final de mês, medição, e o professor não conseguiu gravar porque teve um problema técnico. Pode acontecer. Igual eu estou tendo agora, por exemplo. Exatamente. O professor Daniel está passando um apertozinho aí, né, nessa situação. Mas a ideia é que a gente tenha as aulas gravadas para você reforçar o conhecimento, entendeu, João? Porque da mesma forma que nós estamos dando aula agora para vocês, as aulas vão ser assim também, né? Então é importante só a gente ter esse cuidado aí. Fala, Luciano, diga. Professor Ítalo, das 19 às 21h40, temos aí 2 horas e 40 de aula, tá? Quer dizer, então, que podemos ter durante 2 ou 3 semanas a mesma disciplina ou é intercalada? Como é que funciona isso? Nós temos buscado intercalar disciplinas, para você ter um respiro e um tempo para você poder entregar tarefas. Nós vamos falar sobre isso dentro de instantes. Pode acontecer de você fazer 3 disciplinas ao mesmo tempo, porque tem as disciplinas das aulas online, remotas, e tem as disciplinas das aulas gravadas, que eu vou explicar melhor sobre isso em seguida. Geralmente são disciplinas mais estruturantes aí no aspecto de conceitos, para fundamentar alguns conceitos para você, sabe? Então, tem essa possibilidade sim, tá? De termos as disciplinas intercaladas. A nossa experiência tem mostrado que as disciplinas intercaladas rodam melhor do que disciplinas diretas ali, tá? Existe uma lógica, né? É claro que eu não posso colocar uma disciplina de BI primeiro do que uma disciplina que explica sobre como fazer planejamento, estimativa, coisas assim, né? Existe uma lógica aí dessa sequência das disciplinas, mas o que não prejudica algumas delas se intercalarem. Ficou claro aí, Luciano? Sim, perfeito. Uma segunda pergunta. Cada módulo, aproximadamente 20 horas, 30 horas aula? Cada módulo de 8 ou 6 encontros de 3 horas aula, né? Que é essas 2 horas e 40 diretas aí, né? Entendido. Muito obrigado, professor. Por nada. Isso significa que você vai encontrar com o professor 6 ou 8 vezes. Então, 6 ou 8 semanas. É importante isso porque são profissionais de mercado. Então, favorece um relacionamento bacana. Trocar ideia, trocar experiência, oportunidade de trabalho, oportunidade de negócios, né? A gente quer favorecer muito isso, ok? Muito bem, pessoal. A Karina colocou para a gente aí, o Matheus também, os seus LinkedIns, né? A Daphne, o Marcelo Moura. Vamos conectar com a turma aí, vamos fazer network. Dando sequência aqui. Nós temos as aulas que são
gravadas, são disciplinas gravadas no ambiente digital. Elas não são conforme nós estamos tendo aula agora, que elas são gravadas. Desenvolvimento de competências gerenciais, estratégia empresarial e competitividade, gestão de processos, inovação e modelagem de negócio. Então, são disciplinas gravadas. E tem as disciplinas que compõem o nosso curso como um todo. Gestão de projetos de engenharia, gestão de custos, metodologia FEL, ciclo de vida de projetos, estimativas e critérios para fazer planejamento, fundamentos de BI, logística, suprimento, comissionamento e testes, softwares, dashboards e fazendo um planejamento do início ao fim. Deixa eu mostrar isso aqui de uma maneira diferente. Nós temos disciplinas que trazem conceitos fundamentais, o básico, feijão com arroz, para equalizar todo mundo, aquelas que preparam vocês para as profissionalizantes, que a gente chama de estruturantes, e aquelas que vão fechar todo esse know-how apresentado em sala de aula. Olha como que isso funciona de uma maneira mais visual. As disciplinas base, que vão trazer conceitos fundamentais, aquelas que eu falei, né? Desenvolver competências em vocês, estratégia, gestão de processo, inovação. Vocês vão fazer essas disciplinas aqui para dar base. Elas acontecem concomitante com as demais. Com as demais aqui. Então, é isso que eu falei. Pode ser que tenha lá uma semana lá que você vai fazer 3 disciplinas. Tem aquelas que vão estruturar para vocês se profissionalizarem. Gestão de projetos de engenharia, porque o planejamento vai ser usado no projeto. Alguém vai ter que fazer essa gestão. Então, por isso, vocês têm que entender isso aqui. Entender de custo, entender de contrato, entender de uma metodologia de projeto de capital. A gente vai ensinar a metodologia FEL. Existem outras? Existem. Mas nós vamos mostrar a FEL, que é a mais comum. Vamos mostrar um ciclo de vida da construção, para vocês entenderem como que fabrica equipamento e como faz construção. Entendeu isso aqui muito bem? Nós vamos pular para as disciplinas profissionalizantes. Então, estimativa, critérios e procedimentos para planejar, fundamentos de ciência dos dados, logística, suprimentos, comissionamento e etc. Profissionalizou, isso aqui é o coração do curso, né? Essas profissionalizantes. Aí a gente vai consolidar esse conhecimento todo. Ah, Ítalo, significa que antes eu não vou ter software? Não, você vai discutir software aqui o tempo inteiro. Nem que seja um Google Planilhas, um MS Project inicial. O tempo todo a gente vai estar falando de software. Só que a gente vai ter aqui disciplinas focadas para planejamento, orçamento e planejamento de projetos. Nosso curso é de BIM, 4D e 5D? Não. Vocês vão aprender o que interessa de BIM para o engenheiro de planejamento. Existem 4 ou 5 outros cursos de BIM na PUC Minas que são 1000 vezes melhor do que isso que vai ser apresentado para vocês aqui. Isso aqui é para o engenheiro de planejamento fazer um link das atividades dele como engenheiro de planejamento e BIM. Ficou claro, pessoal? Espera-se também que aqui é um aprimoramento, né, Ítalo? Não é um curso para você aprender a usar software. Exatamente. Exatamente. Isso aí. É claro que os softwares que interessam para o engenheiro de planejamento vão dar mais destaque, né? Bom, aí vocês vão aprender a fazer painéis de gestão à vista, PMO, relatórios gerenciais. Depois, cada um vai se especializar. Então, quem da área de construção vai fazer o planejamento de uma construção do início ao fim. Quem da área de óleo e gás vai fazer lá a implantação de uma linha lá de refino do início ao fim. Quem da área de papel e celulose é expansão. Então, essa disciplina aqui, ó, fazendo planejamento do início ao fim, ela consolida, faz um fechamento de tudo para trás aqui que os senhores aprenderam. E é interessante lembrar, né, Ítalo, que raramente você vai encontrar algum tipo de projeto de engenharia que é só civil. Você vai ter mecânica, você vai ter elétrica, você vai ter processos. Né? Então, é por isso que o objetivo do nosso curso é a gente falar dos empreendimentos multidisciplinares. Bem lembrado, professor Daniel. A gente não vai especializar aqui em fazer obra de construção, mas no final o aluno tem a oportunidade de fazer um cronograma, um planejamento do início ao fim
na área de interesse dele. O professor que vai dar essa disciplina é um professor, um professor experiente em engenharia de planejamento, tem muito conhecimento em engenharia de planejamento, que vai tutoriar vocês nessa última disciplina aí para fechar com chave de ouro. Essa última disciplina, você tem que entregar um artigo de 15 a 20 páginas, pode ser uma pesquisa do tema do seu interesse, tem que ser um tema que tenha a ver com a pós-graduação de engenharia de planejamento. Mais um trabalho completo final. Que esse trabalho completo final, o que que é? É um planejamento completo, de A a Z. Você pode fazer isso no máximo 3 alunos. 3 alunos. Tá? Não precisa fazer sozinho. Eu sugiro fazer em trio, em dupla, porque a gente não trabalha sozinho. Então, é uma forma de experienciar, né? Ter essa oportunidade de trabalhar com outras pessoas, conhecer melhor outras pessoas. Ah, Ítalo, eu vou fazer o curso com outro colega meu de trabalho. A gente quer fazer esse trabalho juntos. Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Desde que seja no máximo 3 alunos e que o tema seja engenharia de planejamento, fantástico. E legal que o artigo, talvez aí vocês vão ter oportunidade de apresentar no seminário que a gente está fazendo semestralmente, né, Ítalo? Isso aí. A gente tem um seminário de engenharia industrial, de projetos industriais. Esse seminário, ele é para apresentar inovações no mercado, boas práticas e também os melhores trabalhos são apresentados nesse seminário, que inclusive esse segundo semestre vai acontecer agora em setembro. Muito bem, Karina. Vai ser um prazer tê-la com a gente no seminário. Cuidado para não passar vírus de computador para a gente, porque ele vai ser online também. Que por enquanto vai ser online, exatamente. Por enquanto. No futuro, aí, se for presencial, a gente vai transmitir também para que todos possam ter a oportunidade aí, né, de compartilhar com a gente aí essa oportunidade de aprendizado. Então, gente, o que vocês estão vendo aqui? O nosso curso, como o professor Daniel esclareceu, ele é de diversas disciplinas, né? Vai ter assuntos de civil, de mecânica, de automação, de elétrica, de instrumentação, de engenharia de telecomunicações, de produção e etc. Essa variação, ela vai formar vocês como excelentes engenheiros de planejamento. É importante vocês terem computadores preparados para as aulas, adequados para as aulas, um bom acesso à internet. Algumas licenças de software, a PUC vai disponibilizar para vocês, como do Excel, do Power BI, né, o pacote Office. Atividades sempre são práticas e aplicadas em todas as aulas, então sempre vai ter alguma coisinha para você entregar. Prova, ao final de cada disciplina, tem uma provinha. Existe uma nota mínima de 70% total para você se aprovar. O curso é com professores de mercado. Qual que é o grande bônus disso aqui? O cara que fala na sala de aula determinada prática, ele acredita naquilo, ele já até aplica, usa. Então, ele tem, vamos dizer assim, total domínio daquilo que ele está ensinando. Qual que é eu falei do bônus, né? Agora vamos falar do ônus. O ônus disso aqui. Às vezes o cara está viajando, está lá em Paropebas, está no interior aí do Brasilzão, aí, num projeto de agronegócio, alguma coisa assim, né? Voltado aí fazendo um planejamento e tal. Aí, infelizmente, naquele dia, o hotel ficou sem internet. Então, a gente tem que ter paciência. Até agora, nós não tivemos esse problema. De professor viajar, sim, sempre. Mas de deixar de ter aula, algum problema, isso ainda não aconteceu. Mas é importante a gente deixar isso muito transparente para os senhores e senhoras. As aulas são remotas, online, síncronas. Podem ser gravadas, mas a gravação da aula para vocês assistirem depois é para reforçar um conhecimento. Vamos provocar muito isso aqui, interação com o mercado. Produzir webinars, mini curso extra, relacionamento de vocês. Então, a gente vai ter muitas oportunidades. O que a gente espera de vocês, né? Ligar o áudio e vídeo, até convido aí, né, para todos poderem ligar o áudio e o vídeo aí para participarem conosco, né? Aqui. É um desafio, né? Esse é um grande desafio. Bruno,
aproveita aí, liga seu áudio e vídeo aí, faça sua pergunta. O Bruno Melo, por favor. Boa noite, professor. Você me Boa ouve? noite. Estou te Ouço ouvindo. muito bem. Tá, eu tô sem câmera, com áudio só apenas. Vou deixar para Claro, fica à com outra vontade. câmera. Sem problema. A flexibilidade que você colocou com os professores com a internet, o problema de conexão, ela é adequada aos alunos em termos de prazo de prova. Às vezes tem um trabalho online para enviar em um prazo e a gente tem algum problema de conexão, está viajando em alguma viagem a trabalho e podemos ter o mesmo problema. Então, faço essa pergunta porque eu fiz um curso recente em uma instituição, então os prazos eram muito levados a sério, né, com extrema presteza, ou seja, passou daquele dia, não poderia colocar mais, fazer o download. Tá? Então, deixa a minha pergunta aí. Claro. Bruno, a sua pergunta ela é extremamente importante e, da mesma forma, essa experiência que você teve nessa outra instituição, na PUC Minas não é diferente. Na PUC Minas, sim, você vai ter um prazo, isso vai ser acordado com o professor, isso aparece lá na plataforma do Canvas, que é a melhor plataforma de educação à distância que existe. A PUC Minas comprou a melhor plataforma, aparece lá no perfil do aluno as datas de todas as tarefas que o aluno tem que entregar. Então, como nós estamos fazendo uma pós de engenharia de planejamento, nós não podemos ter aqui a síndrome do aluno. O que é a síndrome do aluno? Daniel, fala para a gente aí. Rapaz, síndrome do aluno é o seguinte, o aluno ele tem que assistir a aula, ele tem que participar das aulas, tem que entregar o trabalho dentro do combinado. Então, a gente não pode ser aluno dentro de uma pós-graduação de planejamento. Nós temos que ser profissionais de planejamento dentro da pós-graduação de planejamento. Então, se a gente quer planejamento, se a gente quer aprender a planejar, a gente tem que aplicar isso aí na pós-graduação. Então, acordado não sai caro. Ficar atento, colocar lá na sua agenda. A rotina de todo mundo, de professores e alunos e coordenadores, é uma rotina pesada. A gente vem aí de viagem, de trabalhos, né? Todo mundo trabalhando remotamente, várias reuniões. A gente sabe que a coisa não está fácil para todo mundo, não. Agora, se a gente se organizar, né? Se a gente se organizar, todo mundo passa de ano. Todo mundo passa com nota boa. Agora, não pode deixar de se organizar. Se bagunçar, se não pedir apoio, não conversar, não dialogar com o professor, professor, vou ter que perder sua aula. Comunicar, tentar buscar uma saída, conversar, dialogar, a gente tem que exercitar o diálogo. Muito importante. Bruno, ficou claro aí para você a nossa resposta? Não ficou, professor. Não é uma questão. Claro que a gente, né, aqui nesse caso, casa de Ferreira e Espeto de Pau, né, a gente está falando de planejamento da ambas as partes. Eu só coloquei a questão porque, às vezes, o meio em que tem o problema do professor é o mesmo do aluno. Então, não é uma questão de dedicação ou não dedicação, é a questão do meio físico. Pode ser o problema tanto para o professor quanto para o aluno. Então, esse tipo de coisa, às vezes, vai pedir um prazo, mas, como vocês falaram, acordado ali, geralmente, em casos específicos, as exceções solicitadas. Mas obrigado aí. Imprevistos acontecem, né? Então, a gente preza, é claro, né, pela disciplina, a gente preza não pela rigidez, né? A gente preza pela assertividade, a gente preza pelo que é correto. Comprometimento, né? Não significa que vai ser inflexível, né? Sim. Veja bem, o Paulo Coelho, ele escrevia uma mensagem, uma historinha pequena, que depois ele transformou isso em um livro chamado Maktub, e saía na Folha de São Paulo todo domingo, tinha uma historinha dele lá. E uma das historinhas que eu guardo muito bem até hoje, ele falava o seguinte: até o arco mais resistente e mais duro, ele rompe se a gente puxar demais. Então, nós não queremos extremos. Os extremos são sempre ruins, né? Deixar o curso correr muito solto é ruim, e deixar o curso a ferro e fogo,
também é muito ruim. Então, a gente tem que entender as regras do jogo para a gente entrar em acordo. A PUC ela é muito séria com presença, com fazer prova, as notas, ela vai cobrar isso dos professores, dos alunos, porque é uma instituição, né, de mais de 60 anos, não é à toa que ela tem um reconhecimento internacional, inclusive. Né? A Fundação Dom Cabral é da PUC, que é a quinta escola de negócio do mundo. Né? Então, a gente tem todo esse cuidado aí como professor e coordenador de curso na PUC Minas para não perder essa qualidade. Porém, a gente pode sim negociar situações, né? E é claro que tem que ser em pé de equidade. Obrigado aí, gente. Vamos lá. O que mais que a gente precisa que vocês fiquem muito atentos? Interagir, participar, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Usar computador e notebook no lugar de tablet e celular não funciona bem com essa plataforma do Canvas e do Microsoft Teams. E também porque os professores vão pedir para vocês fazerem atividades, participar muito aí das aulas, né, como estamos fazendo aqui agora. Feedback, olha, professor, você vai falar sobre índice de produtividade, tá previsto na sua disciplina, não deixar acabar a aula para perguntar esse tipo de coisa, né? E também junto à coordenação. Às vezes pode acontecer, o professor não está lá bem por algum motivo, não está fazendo um trabalho bacana, alertar o coordenador antes que a disciplina finalize, né? A gente ter esse contato aí. E de fato nós temos, né, Ítalo? O contato nosso é muito próximo, tem grupo de WhatsApp aí para poder interagir. Esse é o conceito, né? Diálogo. A gente vem aí, eu e Daniel, a gente teve a oportunidade de estudar no Cefet aqui em Belo Horizonte, e a gente sempre resolveu as questões lá com o professor, né? No estágio, aquela coisa toda, com diálogo, né? Nunca foi tão diferente do que isso que eu estou falando. Responder as pesquisas, ao final de toda a disciplina, vocês vão ter pesquisas, que a PUC Minas quem faz, isso vai para a diretoria do IEC, isso não vai para o Ítalo. Depois que vem para o Ítalo, trocar muita experiência, fazer muito network e produzir pesquisa, estudos, pareceres, laudos, trabalhos aplicados. A gente vai provocar muito isso junto a vocês. Bom, basicamente era isso, né, Daniel, que a gente queria mostrar para vocês aí. As aulas começam em setembro, as inscrições vão até dia 2 de agosto. Nesse site aqui, vocês poderão ter acesso a questões financeiras do curso. Nós, coordenadores, a gente pode explicar e orientar, mas não é o nosso métier, né? A parte financeira e contratual do curso. E, por favor, pessoal, nós estamos abertos aqui, né, Daniel? Alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos à disposição de vocês. Estamos aqui. E é claro que vocês querendo conversar depois com a gente, o nosso contato do LinkedIn foi colocado aí pelo Ítalo, e a gente se conecta e estamos abertos aí para poder conversar, até mesmo para trocar ideias e para trocar alguma experiência profissional, enfim, estamos abertos, estamos à disposição. Um de cada vez, né, Ítalo? Se todo mundo ficar falando assim, todo mundo junto, a gente não vai conseguir atender todo mundo. Pode atrapalhar, sim. Mais alguém gostaria de trazer alguma pergunta? Karina? Quem está perguntando? Cristiano. Vai lá, Cristiano. Diz aí, amigo. Joia, Ítalo. Joia, Daniel. Boa noite. Tudo bem, Cristiano? Boa noite. Boa noite. Prazer tê-lo aí. O prazer é meu. A minha questão é a seguinte. Eu já trabalhei como engenheiro civil. Atualmente eu estou desempregado e eu busco a pós como uma forma de especializar e voltar para o mercado. É claro que, enquanto engenheiro civil, a questão de planejamento, ela sempre está atrelada à obra. Não de uma forma tão profunda, acredito eu, que o engenheiro de planejamento é capaz de fazer, mas no dia a dia a gente é obrigado a planejar todos os serviços a serem executados. Perfeito. E controlar através de cronograma mesmo. Você acha que, através da pós, ela me habilita a me candidatar à vaga de engenheiro de planejamento sem ter essa experiência na carteira de trabalho? Boa pergunta, Cristiano.
Pergunta muito, muito importante. Olha só, existem situações e situações. Eu já vi aluno contratando aluno. Eu já vi aluno mudando de emprego porque o outro trouxe uma proposta. Eu já vi aluno tendo a oportunidade de apresentar ali, trazer, né, vagas de emprego de outras empresas e a coisa fluir e acontecer. O que você precisa demonstrar é a sua capacidade em fazer o planejamento de uma obra, estando mesmo com pouco tempo de experiência na carteira, né, ou no seu currículo, voltado aí para a engenharia de planejamento. Certamente nós teremos situações onde que não vai se pedir X anos de experiência como engenheiro de planejamento, mas vai te pedir X anos de experiência fazendo obra, acompanhando, planejando, orçando, né? Envolvido ali, executando a obra. Acontece muito isso, né? Eu não posso te dar uma garantia de qual situação que vai ser a melhor, que vai enquadrar no seu caso, mas uma coisa eu te digo, quem procura acha. Se você se dedicar, se você procurar ser um aluno ali participativo, colaborativo com os colegas, demonstrar competência, algum momento ali vai surgir uma oportunidade, até convites, né, podem acontecer. Sim, desculpa te interromper, Claro, mas até essa semana, uma menina me pegou pelo LinkedIn e me indicou uma vaga justamente de engenheiro de planejamento. Sei. E tudo que, vamos dizer assim, tudo que era pedido na vaga, eu tenho experiência, vamos dizer assim, eu já fiz o que foi solicitado, sabe? Então, eu fiquei até com o intuito de aperfeiçoar, olhei as vagas que tem, por isso que eu estou buscando o curso e tudo, que é o que eu faço, assim, eu já fiz muita coisa de planejamento nas obras em que eu trabalhei, sabe? Por minha conta mesmo. Eu busquei já conhecer a ferramenta do Project, não que os meus superiores exigiam que eu fizesse o cronograma ou qualquer coisa do tipo, eu fiz por mim mesmo, como forma como forma de desenvolver. Então, só que, ao mesmo tempo também, eu tenho medo de, às vezes, me especializar e o mercado não absorver por não ter essa experiência. Porque, sinceramente, esforçado e correr atrás, isso eu vou fazer com certeza, se ingressar de fato. Mas o meu medo é fazer, me dedicar e tudo, e de repente o mercado se fechar. Eu estou fora já tem um tempo, desde o início da pandemia, e o meu medo é fazer em vão. Assim, não que há garantia, igual você mesmo falou, com certeza eu concordo. Mas, digamos assim, se eu me esforçar, correr atrás, fizer a minha parte, de conseguir me ingressar, entendeu? Claro. A dúvida é essa. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, Cristiano. Eu vou falar vou falar de maneira muito sincera para você. Eu nunca tinha feito isso aqui, eu nunca tive a curiosidade de fazer isso aqui. Ó. Eu entrei aqui no site aqui do vagas.com.br, tem 125 vagas que procura por um engenheiro que tem experiência ou que vai trabalhar com alguma coisa de planejamento. Essas empresas aqui, como Lyon, por exemplo, EPC, deixa eu ver que empresa que é essa aqui. Térios não. Que são as empresas chamadas de engenharia consultiva, né? Que fornecem mão de obra para essas grandes empresas, direto e reto elas estão contratando engenheiros de planejamento. Isso vai muito favorecer a sua possibilidade de ser empregado se houver aqui uma conexão com a sua experiência, com você souber fazer. Por exemplo, a Lyon Engenharia está querendo um engenheiro com conhecimento no pacote Office, engenheiro de planejamento, conhecimento em programação em VBA e BI. E BI, olha que interessante isso aqui. Que saiba MS Project, SAP e ClassMatch. Né? Então, assim, é muito específico isso aqui, né? VBA, ClassMatch, que certamente é um software de gestão de materiais, SAP, que é o ERP deles, né? Então, estou te mostrando aqui que as oportunidades estão aqui, ó. Né? É importante até a gente dar uma olhada aqui. Isso aqui é um termômetro do mercado, não é certeza que você vai... Claro.
você vai ter isso aí, A né? Karina até postou, aí no chat aí uma oportunidade, né? Então, a questão do mercado de trabalho, a gente está percebendo que está havendo um aquecimento aí do mercado de trabalho, né? Então, é claro que quanto mais você se aprofundar, quanto mais se especializar, mais oportunidades você vai ter, né? Você vai se credenciar para mais oportunidades. É claro que tudo vai depender da sua dedicação, né? Não necessariamente você vai ser contratado só pela sua experiência que você está demonstrando em currículo ou pelos cursos que você está fazendo. É muito ali também no tete a tete. É muito o que você vai conversar com aquela pessoa que tá procurando, né? Sim. As pessoas Que contratam é muito pela network, né? atitude. É isso aí. A atitude, você demonstrar que você tem interesse, que você... Tudo a gente consegue aprender, né, Ítalo? Nós temos essa máxima aí, né, Daniel? É. É claro, né, que não pode desistir, né? Claro. A gente tem que entender o seguinte, olha, somos capazes, vamos trabalhar para que a coisa possa dar certo, sabe? Cristiano, vai ser um prazer tê-lo aí com a gente. Você pode ter certeza que nós vamos fazer um trabalho aí para te ajudar bastante aí você alcançar seus objetivos profissionais. Mas a gente vai precisar muito de você e dos colegas, né? Uma contribuição muito bacana aí da Karina aí, já trazendo aí uma oportunidade aí de trabalho, colocou no chat aí, não sei se você está vendo. É esse tipo de comportamento que a gente espera. Obrigado, Karina. Boa noite aí, dos obrigado. nossos alunos, né? Imagina! Depois a gente conversa. Karina, obrigado. Legal, professor Daniel, muito obrigado aí. Professor Ítalo, muito obrigado. A pós-graduação ela tem uma característica interessante, né? Bem diferente da graduação. Graduação, geralmente, as pessoas estão começando as suas carreiras, elas não têm tanta experiência, não estão no mercado de trabalho. A pós-graduação, em geral, as pessoas já têm uma certa experiência, ou às vezes até estão trabalhando mesmo. Então, é uma grande oportunidade de networking. Né? Então, um dos objetivos da pós-graduação é exatamente o networking. Você trocar ideias, trocar experiências, né? Daquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho, já tem uma certa experiência. Então, é bem interessante isso aí. A Daphne parece que quer comentar alguma coisa, quer fazer uma pergunta. Sim, boa noite. Boa noite. A minha situação é um pouco parecida com a do Cristiano, porém, assim, eu sempre fui engenheira de planejamento, trabalhei com BI durante muitos anos, só que eu estou há muitos anos fora do mercado. E a minha ideia é fazer a pós também para me ajudar a encontrar essa recolocação, né? Porque acaba que a gente vai passando muito tempo, a gente vai ficando defasado mesmo, né? E a minha dúvida era essa, se com a pós, se também ajudaria, né? Dar esse empurrãozinho para conseguir a tão esperada recolocação no mercado. Essa é uma pergunta, né, importante, tá bem dentro aí do que o Ítalo falou aí com o Cristiano comentou. É uma pós-graduação formada por profissionais de mercado. Então, são planejadores, são engenheiros que estão aí no dia a dia do planejamento. São colegas que você vai ter que trabalham, muitos trabalham, muitos estão dentro da engenharia de planejamento ou estão querendo adentrar nesse campo. Então, é fonte aí sim de networking. É claro que tudo falado é muito importante aí a interação e a dedicação do aluno, né, para poder participar, para poder se mostrar, inclusive. Isso. E fora que a gente em sala de aula, seja como professor, como coordenador, a gente acaba dando dicas, né? Olha, participa disso, faz um treinamento daquilo, tem uma oportunidade gratuita em tal lugar, né? Você quer concorrer isso aqui, participa aqui com a gente, né? Aqui na nossa empresa, por exemplo, todo final de ano ou meio de ano, a gente tem um estagiário de férias. E eu participei aqui, eu sou professor da pós de gestão de projetos da PUC, que é uma pós que tem mais de 20 anos que ela existe, né? E cada vez mais procurada, e a nossa empresa patrocinou os melhores trabalhos. Sabe o que a gente estava conversando? Olha, quem sabe a próxima vez agora não vai ter uma discussão do melhor trabalho, a gente fazer um hackathon. O que é um hackathon?
A gente vai até os nossos clientes aqui, procura problemas que eles têm, e um final de semana os alunos têm que resolver. Olha que oportunidade que você tem para trabalhar para esses nossos clientes. Nós estamos falando aí de empresas aí, de renome, aí, né, importantes aí no mercado. Então, são situações aí que a gente vai provocar para vocês participarem. E é fundamental, né, vocês quererem nos provocarem. A gente fica muito satisfeito quando o aluno vira, professor, mas e aquilo? E aquela situação? Não vai ser feito? Não vai trazer aquilo para a gente? Né? Ó, professor, você está sabendo que tem uma oportunidade aí de software tal, mas a gente vai aprender esse software no nosso curso. Quer dizer, isso também nos provoca para a gente melhorar nosso trabalho. Ô, gente, eu acho que o Cláudio queria fazer uma pergunta, não foi? O Cláudio acho que levantou a mão primeiro que o Vitor, se não estiver enganado. Isso, é o Cláudio e depois o Vitor. Boa noite, pessoal. A minha pergunta... Boa noite. Boa noite. Vai um pouco na contramão das duas perguntas anteriores. Eu trabalho na área, sou engenheiro civil e trabalho na área de construção civil, até aqui em Mariana, Minas mesmo, sou mineiro. Ó, tava aí ontem. Você está em qual empresa aí? Eu estou na construtora Dinâmica, a gente está prestando serviço para a Fundação Renova na construção de casas do reassentamento aqui de Bento, Paracatu. Que bacana, rapaz. Eu estava aí, eu tenho 2 clientes aí. Só que a nossa relação aí com a Renova ela é complicada, que eu faço pleito contra a Renova, sabe? Então, eu não sou pessoa muito grata aí não, sabe? Nós temos uma empresa também que nos assessora nessas questões de pleito, que a Renova é difícil os contratos deles. Mas a minha pergunta, hoje, no contrato, que eu sou até o gestor deste contrato, eu tenho um profissional, um engenheiro de planejamento, ao que ele é o responsável por toda a elaboração, os dashboards, toda a parte de planejamento que se refere a este contrato. Eu já realizei um curso de planejamento alguns anos atrás, mas eu não utilizo o software aqui a gente usa o MS Project, que é o que a Fundação e a Samarco também, que é um outro cliente final qual eu já prestei serviço, solicita os planejamentos. Então, hoje, eu diria que o meu conhecimento de Project, ele está bem no grau de iniciante. O curso requer que eu tenha este Project mais avançado, ou eu, entrando neste modo iniciante, eu consigo acompanhar este curso? Muito boa pergunta aí, Cláudio. Gostei muito da sua pergunta, das suas ponderações, faz muito sentido aí com o nosso curso. Veja bem, quem vir para o curso Ninja em MS Project vai aprender com o professor dicas que às vezes ele está precisando aprender, está com carência de aprender isso daí, fazer uma ligação do Project com Power BI, coisas do tipo, com Excel e etc. Quem vir para o curso zerado, não conhece nada, vai ter a oportunidade de aprender, porque a gente tem a disciplina para ensinar o MS Project para o nosso aluno. É claro que, se você já vem com uma pequena bagagem, já com uma caminhada boa, igual você comentou que você já trabalha com ele, já atendeu a Samarco, a Fundação, fazendo os planejamentos em Project e tudo, isso daí já fica mais interessante, porque você não vai ter tanto esforço para aprender como os demais colegas. Eu entendo que aprender uma ferramenta é muito tranquilo a partir do momento que você entende a filosofia por trás dessa ferramenta. Então, se você entender a filosofia de ciência de dados, na hora que você for trabalhar com Power BI, vai ser muito mais tranquilo. Se você entende de quebrar o projeto em partes, em etapas, em pacotes de trabalho, na hora de montar uma rede de predecessoras, que é o que o software faz, ele não faz nada além disso, é o grande ganho do software, é montar aquela rede enorme ali, para a gente saber para que lado que o negócio vai tombar, já te ajuda demais. Eu tive a oportunidade de aprender Primavera depois que eu sabia o Project. Para mim foi muito mais fácil. Apanhei, tive que saber de fazer um tanto de coisa ali, tá? Quando eu trabalhei para a Samarco em 2011, 2012, no P4P, fornecendo célula de flotação, eu fiz o planejamento em Primavera. Porém, os meus fornecedores, que não apareciam para a Samarco, entregavam para mim o planejamento deles em MS Project.
Então, eu tinha que entender dos dois ao mesmo tempo. O que me ajudou demais é que eu né, havia feito uma pós em gestão de projetos, já dava aula em gestão de projetos, enfim, a gente já estava acostumado aí nesse mercado. Ficou claro? Claro, Cláudio, a minha resposta para você? Não, ficou sim, ficou sim. Muito bem. É claro que não é uma pós-graduação para aprender o software, né? O grande ganho, quem já tem o pré-requisito, quem já conhece o software, vai, igual o Ítalo falou, vai facilitar demais. Mas o grande pulo do gato é você aprender a ter um senso crítico, né, de como que você tem que fazer um planejamento usando aquele software, né? O software é só uma ferramenta. Exatamente. Perfeito, professor Daniel, é isso mesmo. Vitão, fala para nós aí, Vitão, qual que é a dúvida? Vitor, aí depois o Opa. Jairo e o Matheus. Eu não sei quem foi primeiro, se foi o Jairo ou o Matheus. Não, o meu não é nem tanto uma pergunta, né? Mais um depoimento aí para os colegas de trabalho aí que estão em busca, estão na luta de voltar para o mercado de trabalho. Há um bom tempo eu estou procurando algo para voltar a estudar, né? Voltar a me especializar na área. Eu trabalho com engenharia de manutenção, né? Então você, que nem o Ítalo falou, e até esqueci o nome do rapaz que falou a respeito do BI, Marcelo, Matheus. ou Matheus, que assim, hoje em dia as empresas assim precisa de pessoas multidisciplinares, né? Porque você acaba trabalhando com civil, com mecânica, com elétrica, que são profissionais multidisciplinar. E aconteceu exatamente isso comigo. Eu sempre vim da parte de engenharia de manutenção e agora eu me vi numa situação de estar migrando mais para a área de projeto, até para uma necessidade da empresa na parte de expansão. E há algum tempo eu estou procurando algo que se encaixe tanto para a parte do profissional específico, seja mecânico, civil, elétrica, automação, e calhou que eu achei um curso, uma especialização que abrangesse tudo aquilo que foi uma necessidade. Então, assim, eu acho que para os que estão em dúvidas, assim, eu boto muita esperança no curso. Eu me interessei bastante e, assim, eu tenho aquela expectativa muito grande de que isso vai atender as lacunas que, assim, muitas coisas eu já estou utilizando, questão do Project, utilizo o SAP, a gente mexe um pouco com Power BI, tem projetos multidisciplinares, trabalhando com projeto de expansão, ciclo de vida de equipamentos, só que, assim, muito, às vezes, aprendendo de forma até empírica. E assim, o curso eu creio que vai trazer essa base teórica para estar aplicando no dia a dia. Então, assim, eu acho que vale muito a pena aí para quem está em dúvida, em frente nessa caminhada aí juntos. Muito bom. Obrigado aí, Vitor, pelo seu depoimento. E é isso mesmo que a gente está buscando, sabe? Quando a gente idealizou isso há algum tempo atrás, e agora a gente está aqui na PUC Minas, a gente pensou o seguinte: olha, eu, como engenheiro de planejamento, o que eu gostaria de aprender, o que eu sinto necessidade de aprender ou me atualizar? Então a gente fez um curso para nós, né? Sabe? Quando você faz as coisas para si, você quer o melhor, né? Você só quer o melhor. A gente tem professores de mercado, professores do Brasil inteiro. Hoje eu estava negociando aí, conversando com um professor, se tudo correr bem, é um professor que já participou de projetos no Brasil inteiro, né? E no exterior também. Então a gente quer favorecer a nossa pós-graduação com profissionais aí de mercado e provocá-los, né, a participar com a gente aí, com a experiência de vocês. Excelente. Temos o Jairo, temos o Matheus isso. e temos a Karina, Ítalo. Opa, legal. Quem que é o primeiro, o Jairo ou o Matheus? Acho que foi o Jairo. Vamos lá, Jairo. Boa noite a todos. Boa noite, Jairo. Eu quero só fazer uma colocação. Hoje, atualmente, eu sou técnico de segurança do trabalho, né? Atuante na área. Porém, sou formado como engenheiro civil e tenho a pós em segurança do trabalho. Perfeito. Entendendo a necessidade, né, de haver planejamento antes, para poder caminhar na frente da produção, né, que seja de engenharia, mecânica, enfim. Eu vejo a necessidade de atrelar o planejamento. Por isso, a busca, né, e vendo a necessidade do Power BI em comum com todos os projetos. E hoje a engenharia
base que vocês mencionaram aí, né, de acordo com os colegas citaram também, as NR já estão cobrando, né, que seja feita uma antecipação vinculada a projetos. Então, a minha curiosidade maior hoje é entender a real necessidade do planejamento nessa área de engenharia de segurança do trabalho, né, para ver se eu consigo agregar algo na minha carreira profissional a ponto de me especializar, né, e se, né, igual foi falado aí, surgir oportunidades futuras de ingressar nessa área de planejamento, a gente também poder migrar, né, de área, enfim, né, estilo Messi, né, Abriu o onde está leque. pagando, exato, onde está pagando, valorizando o passe, a gente poder caminhar. Essa que era a minha Isso aí. dúvida. Muito bem. Olha só, Jair, por uma coincidência bacana aí, hoje eu participei aqui de uma licitação, a gente está sendo sondado ainda para receber a solicitação de proposta, onde uma empresa do ramo alimentício, ela produz embalagens para o ramo alimentício, ela solicitou um trabalho de revisão das máquinas deles em NR12 e um trabalho de revisão no aspecto da NR10. Você sabe o problemão que é isso, o tamanho que é esse trabalho. Um engenheiro de planejamento entra para pegar o trabalho que eu vou produzir ali, do que tem que ser feito naquelas máquinas, para poder organizar todo esse trabalho dentro da indústria de maneira que seja atendido conforme o que é colocado na NR12 e na NR10 e que, de preferência, a empresa não fique parada e não quebre naquele período que ela precisar de passar por essas adequações, essas reformas. Então, quanto mais a gente for cobrado na indústria por segurança do trabalho, mais intervenções nós vamos ter que passar. A gente tem muita planta antiga necessitando de intervenção em NR10 e NR12. Então, é uma oportunidade para você desbravar, tá? Depois você dá uma pesquisada sobre isso aí, você vai ver o tanto de oportunidade que tem aparecido nesse sentido aí, solicitações. Tem empresa que se especializou em fazer só isso, NR10 e NR12, basicamente. Então, eu vejo com bons olhos essa sua experiência prévia. Tem um grande amigo que eu contratei ele como técnico de planejamento, ele formou engenheiro de produção, virou engenheiro de planejamento e migrou para engenharia de segurança. Ele fez o caminho inverso que você está querendo fazer. E está muito satisfeito como engenheiro de segurança, atuando aí no Brasil inteiro, numa empresa que faz manutenção ferroviária. Mas ele sempre tem recebido propostas de trabalho com engenheiro de planejamento. Como engenheiro de planejamento, ele me pergunta, Ítalo, essa empresa aqui, qual a sua opinião e tal. Então, assim, as oportunidades aparecem. E é mais um conhecimento que vai agregar. É igual o Batman, né? Você vai ter ali um cinto de utilidades. Quando você precisar atuar mais como engenheiro de planejamento, você já tem a posse, tem o conhecimento adquirido e tem experiências passadas aí que você, a vida inteira, você fez planejamento. Você não faz as coisas à revelia na segurança do trabalho, né? E Toda quando área apareceu... precisa, né? Toda área precisa de exatamente. planejamento. Na vida, no nosso dia a dia, a gente precisa de planejamento, né? Isso aí. Vamos lá. Obrigado aí, Jairo. A Karina... Matheus. Matheus, né? A Karina até abaixou a mão, mas a Karina pode levantar a mão de novo. Matheus. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Minha pergunta é no seguinte sentido. Eu trabalho hoje na gestão de um projeto multidisciplinar, né? E eu percebo que a maior parte dos erros no planejamento, ele acontece não por uma falha, um erro no software ou do uso incorreto de uma ferramenta, e sim, o que mais dá trabalho é quando o erro aparece por causa de uma relação interpessoal. Seja porque o calculista falou que ia fazer a atividade num prazo e não cumpre, e aí seu planejamento já atrasa todo. Seja porque o cliente, no meio de uma etapa, pediu outra, que se julgou ser rápida, mas aí você atende, o cliente pede mais uma e acaba que sua atividade principal vai atrasando, né? Então, eu queria saber se no curso aí proposto
tem alguma disciplina ou alguma ferramenta mesmo que circunda ou que ajuda a prever esse tipo de erro que acontece no planejamento. Muito bem. Veja bem, toda disciplina, a gente pede que o professor discuta com os alunos de sala de aula a questão de atitude esperada, postura e tudo mais. Nós não vamos ter uma disciplina específica para tratar esse assunto voltado aí a soft skills, né? São as competências que fazem com que você desenvolva o seu trabalho, né? Você tenha interação com as pessoas e com a empresa e etc. A gente não vai ter, Jairo, Matheus, a gente não Essa vai ter abordagem, né? essa abordagem assim, uma disciplina aqui comportamental. Não temos, vou ser muito sincero para você. Mas eu, por exemplo, quando eu dou minha aula lá de ciclo de vida de projeto, eu falo o tempo inteiro da postura do engenheiro de planejamento e dou as dicas. E abordo situações muito parecidas com essa daí que você encontra muitas vezes, que o camarada fala que vai fazer e não faz. Né? Ou o cara te dá uma informação trocada, truncada, para te quebrar as pernas ali, porque ele não foi com a sua cara lá, com seus lindos olhos azuis, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser pensar da seguinte maneira, né? É a forma como eu encaro as coisas. A gente tem que ser duro com os objetos e suave com as pessoas, no aspecto de que a gente precisa fazer o trabalho, mas não precisa desrespeitar as pessoas. E se acontecer uma situação que o cara pisar na bola com você, eu sou da seguinte opinião: fica feio para ele sabe. Tem um livro, vou te convidar a ler esse livro, Matheus. Chama-se Como Fazer Pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Está na minha cabeceira. Dale Carnegie. Está na sua cabeceira, que ótimo. Na página 57, no terceiro parágrafo, ele fala o seguinte: você não precisa chamar a atenção das pessoas. Ele já sabe que ele pisou na bola. Então, você não precisa constranger a pessoa. Ele já sabe que pisou na bola. Né? Mas é um desafio, tá? É um exercício. Eu aprendo todo dia lidar com as pessoas. Todo santo dia. Eu me coloco, eu me dou essa abertura de aprender a lidar com as pessoas. Porque a vida inteira a gente vai ter que saber lidar com pessoas. A nossa profissão cobra isso da gente, né? E é claro, né, que você tem que fazer um trabalho forte de gestão. Você tem que controlar indicadores, tem que controlar desempenho. O curso ele vai te dar ferramentas para você controlar de maneira mais efetiva. E o profissional do planejamento sempre trabalhar com o profissional lá da execução, né, o gerente de projetos. E a gente tem disciplina lá de gestão de projetos, né? Enfim, são grandes desafios que a gente tem aí no decorrer aí dos empreendimentos. Sim. Entendi. Obrigado. Tá tudo certo, Matheus? É isso? Certo, obrigado. Tá bom. Então agora é a Karina. Karina caiu, voltou, tá tendo problema igual eu. Voltei. Caiu tudo aqui. Eu tô vendo muita gente. Eu sou do Rio, né? Sou engenheira de produção. Tô vendo uma galera aqui que é engenheira civil, né? Eu não sou engenheira civil, mas eu trabalho com planejamento e operações. E hoje eu também estou cuidando das demandas do pessoal de arquitetura, ou seja, obras, né? Então, estou começando a ter controle, né? Organizar as demandas dessa galera através de metodologias ágeis. Eu não sou engenheiro civil, nunca trabalhei com obra, mas, assim, eu estou me desdobrando e estou aprendendo, né? A minha pergunta é a seguinte, né? Eu, como engenheira de produção, o curso tem a me agregar, né? Eu também trabalho com indicadores através do Power BI, né? Eu utilizo muito a linguagem DAX, que é a linguagem de programação, então eu já entendo muito de BI. A minha pergunta é: esse curso consegue me proporcionar uma visão geral de como ter mais noções de planejamento independente das plataformas? Eu sei que é um curso que não é voltado para softwares, isso também não é o meu interesse, mas fica aí a minha pergunta. Eu, como engenheira de produção, o curso consegue me agregar na minha necessidade hoje?
Não sei se ficou um pouco claro. Eu entendi que você é engenheira de produção e está com dúvida se o que você vai ver no curso vai agregar alguma coisa para você. Igual a gente falou, né, o nosso curso é multidisciplinar. Então, ele não é um curso desenhado para o engenheiro civil ou para o engenheiro mecânico. Ou para o engenheiro de produção. Ou para o engenheiro de produção. Você vai ver um pouquinho de tudo. Então, você, como engenheira de produção, você vai ouvir falar sobre soldagem, né? Processo de soldagem. A gente vai falar sobre planta de geração de energia. Nós entendemos que o engenheiro ele não trabalha isolado. O engenheiro ele trabalha com os outros. Sim, ele vai trabalhar verdade. com outros profissionais. Então, a partir do momento que a gente tem a oportunidade de aprender um pouquinho, de ter uma visão global, né, de tudo, de forma multidisciplinar, você vai agregar valor com certeza. A gente não acredita que o engenheiro, então, trabalha só com aquela Só disciplina. em um único segmento, né? Não. Eu mesmo trabalho com vários segmentos. Exato. Mas é muito bacana isso. Tá bom, Engenheiro, obrigada. por exemplo, o Ítalo é engenheiro, engenheiro mecânico, cansado de dar pitaco em obra civil. O tempo todo. Uhum. Isso aí é a coisa mais normal, a coisa mais normal do mundo. A gente não está falando, é claro, de habilitação profissional, de CREA, né? A gente está falando que o profissional ele tem que ter uma visão geral. Sim. Tem que conhecer um pouquinho de tudo. Verdade. Porque tem as interações, né? É, verdade. Hoje no trabalho eu consigo identificar muito isso. Eu, por cuidar das operações das clínicas, eu cuido dos indicadores das clínicas, das especialidades das clínicas, fora agora controle das demandas das obras, manutenções, junto com o time de arquitetura. Então, eu estou aqui, eu estou ali, multidisciplinar, como você falou, né? Cuido um pouco de tudo. Mas aí, gostei muito da proposta do curso. Vamos ver o que vai dar. Legal. Muito Obrigada. bom. Obrigado. Aí tem o Leonardo e tem o Matheus também levantou. Matheus, quer comentar? Eu quero comentar, tá? Só acrescentando um pouco a pergunta da Karina e um pouco que eu vejo no mercado, né? Realmente, assim, o Power BI é um software da Microsoft e ele tem um pouco do Excel, né? Assim, é um software que você pode baixar e várias questões ali você vai conseguir aprender de forma intuitiva, né? Você vai manuseando, vê um exemplo, vê um template e você consegue aprender isso. Eu acho que a Karina, por ser engenheira, né? Eu falo que todo engenheiro é um autodidata aí pela experiência que eu tenho. Com certeza teve esse contato, teve esse aprendizado. Eu vejo isso muito no mercado, eu acho isso ótimo, né? Sendo profissional de TI. Só que qual que é a minha percepção do mercado, tá? Muitas pessoas vão para essa área de BI, fazem cursos, tem diversidade, vários cursos aí online, presencial, mas falta um pouco dos conceitos de BI, um pouco dessa parte de dados. E disso a gente vai falar um pouco do curso. Então, eu acredito que sobre esse universo aí do Power BI que ela está falando, que ela opera bastante, que já fez muitas coisas, né? Mas que ainda tem muita dúvida, que sente ali um gap ou a necessidade de melhorar. Sim. Os conceitos que vão ser levantados, vão ser apresentados no curso, vão com certeza reduzir esse gap. É claro que esse universo é um universo gigante. Infinito. Há 20 anos, eu falo muito aqui em casa, eu falo, olha, eu estou há 20 anos e de vez em quando eu aprendo, né, aprendo coisas novas todos os dias. Né? Isso é bastante desafiador. E o que esse é o pressuposto, né? Pressuposto. A gente sempre vai aprender alguma coisa nova. Sim, sim. E eu percebo muito essa demanda do mercado, né? Muitas pessoas pesquisaram, baixaram cursos, teve um boom de demandas de cursos de ferramentas, seja Power BI, Tableau, etc. Mas o conceito é um ouro, tá? Que eu acho que vale aí agradecer e louvar a PUC mais uma vez, porque ela está trazendo ali algo que é ouro, que não tem aí em escala, igual tem outras informações tipo essa, né, de aprender a mexer com ferramenta. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade que todos estão tendo, né? Estou respondendo a pergunta da Karina, mas todos estão tendo essa oportunidade aqui hoje. Muito bom. Eu acho que foi a Daphne que fez uma pergunta aí também. Leonardo.
Leonardo quer fazer uma pergunta. A Daphne quer fazer outra. Leonardo? Está com o microfone aberto, mas não está conseguindo falar. Às vezes a Daphne quer, né? Você é a próxima aí, por favor. Não, a Daphne já falou. Ela já fez falou? a pergunta. Seria o Leonardo. Ah, sim, é verdade. Bom, gente, vocês têm os nossos contatos aí no LinkedIn. Sintam-se à vontade em nos enviar qualquer questionamento sobre o curso e a gente convida vocês, né, a nos acompanharem. O professor Daniel sempre está postando lá material de muita relevância, o professor Matheus também, e a PUC Minas se sente muito honrada ter vocês aqui conosco nessa noite para conhecer aí a nossa pós-graduação de Engenharia de Planejamento e BI. Nós entendemos que esse país nosso só tem conserto com 3 palavrinhas, Matheus: educação, educação, educação. E a gente faz isso com muito carinho, muita atenção para vocês, né? Tenho falado muito com o Daniel. Além da responsabilidade técnica como coordenador, a gente tem uma responsabilidade social muito grande com vocês que vêm aqui e acreditam nesse projeto. E aguardo vocês aí, né? Para aqueles que já têm certeza, já estão tranquilos, por favor, podem fazer sua inscrição. Aqueles que ainda têm alguma dúvida, se quiserem nos procurar, a gente está sempre à disposição aí para ajudá-los. Deixa a palavra final aí para o Matheus e para o Daniel, e para mais alguém que quiser, né, trazer algum relato aí, fique à vontade. Tá bom, eu acho que tudo já foi falado, né? Bem interessante, foram bem interessantes as colocações aí do Matheus, que elas só confirmaram aí o que a gente acredita. A gente acredita que a gente vai trabalhar melhor, o país nosso vai desenvolver, a gente vai conseguir mais efetividade aí nas ações e evoluir mesmo com educação, a gente trabalhando em conjunto, a gente fazendo networking, a gente usando as técnicas do que há de mais moderno, de mais interessante aí no mundo. E esse é que é o nosso objetivo. Junto com a equipe que nós temos aqui, que estamos aí construindo, estamos aprimorando cada vez mais, trazendo sempre os melhores valores, né? Fazendo vocês aprimorarem, fazendo vocês adquirirem conhecimento, evoluírem e ficarem satisfeitos com o que vocês estão fazendo. Então, esse é o nosso objetivo. Por hora aqui eu deixo, né, o meu agradecimento pela participação de todos. O Matheus, ele quer falar mais alguma coisa, Matheus? Não, eu quero só realmente reforçar, né, que o que está sendo oferecido no curso é o que está sendo demandado no mercado, tá? Tô dando meu depoimento aqui como quem está o tempo todo visitando empresa, indo no cliente, né? O Ítalo também é bastante ativo, obviamente. Quem está trabalhando com projetos dessa área e muito desses universos de dados e engenharia de projetos. Então, eu quero tranquilizá-los, né? As pessoas que estão investindo nesse curso, como eu disse, investimento é tempo, dinheiro, esforço, etc. Que estão fazendo um bom investimento, porque existe da outra ponta lá do mercado quem precisa desse tipo de profissional. Isso estou falando aqui com total transparência, com total propriedade, porque existe e vai existir um crescimento dessa demanda nos próximos anos, com certeza aqui no Brasil. Espero, né, que né, só se existir algum percalço aí no caminho do crescimento, mas sem dúvida, em termos de necessidade, essa necessidade existe sempre quando a gente está falando de empreendimentos e de investimentos aí em projetos. Muito bom. Temos mais alguma pergunta, alguma questão? Estou na dúvida se o Guilherme levantou a mão agora ou não, se ele já tinha falado. Boa noite, Daniel, obrigado. Boa noite, Guilherme. Fazer uma pergunta aqui. Em termos técnicos, a pós vai entrar um pouco no detalhe de
estruturação de cronograma master, critério de ponderação, critério de progresso físico, com alguns cases, alguns exemplos assim de grandes projetos? Temos sim, porque a gente tem uma disciplina lá que fala sobre estimativas e critérios para fazer planejamento, a gente vai discutir isso lá. Veja bem, a questão dos cases, a gente sempre vai tentar trazer aquilo dentro de um universo que possa compartilhar o conhecimento. Eu posso trazer alguma coisa extremamente simples, mas um projeto complexo, porque eu tive uma sacada ali de trazer ali um planejamento que foi efetivo, foi super simples e rodou e deu certo. Eu posso trazer um planejamento mais complexo para um projeto simples, mas que demandava uma energia, um conhecimento mais estruturado, porque você tinha stakeholders ali envolvidos ali complicados, porque cultura, país, língua, não sei o quê, papapá. Então, essa questão de porte de projetos vai variar muito. Eu vou contar a história lá de projeto de 200, 600 mil reais, e também vai ter professor que vai falar de projeto de 200 milhões de reais ou mais, né? Que deu certo e que deu errado, né? Principalmente o que deu errado, né? Porque deu certo, ninguém sai contando por aí. A turma... perdão, é o contrário, né? O pessoal fala muito que deu certo, mas não conta também como que fez, né? O que deu errado, esconde, para não perder o emprego, e também não conta por como que errou, né? Então, pessoal, é isso aí. Eu acho que a gente vai ter essa possibilidade aí, tá? Ok, obrigado. Por nada. Mais alguém, pessoal? Espero que a gente tenha respondido aí as questões. Se não respondemos, tem oportunidade aí depois de perguntar para a gente lá no LinkedIn. E aí eu acho que a gente espera vocês lá no curso. Isso aí. O Guilherme deixou uma dica legal aqui querendo vocês conosco lá. Guilherme deixou uma dica legal aqui do Alex Amarante. Eu conheço ele pessoalmente, cara bacana, muito dedicado. Realmente ele tem um curso de Project, um preço muito acessível lá no Udemy, né? Só colocar Alex Amarante, Project, Udemy, que tá aí no chat aí, tá? Vou até repetir aqui, ó. Guilherme colocou aí, bacana, Guilherme. Obrigado aí pela participação de todos. E a gente se sente muito feliz, né, de poder bater esse papo com vocês, mas não se limita aqui. Estamos à disposição aí para ajudá-los a fazer uma excelente escolha, né? Eu acho que é o caminho aí da gente conquistar os nossos objetivos.